O grupo 3A é formado pelos cátions alumínio, ferro e cromo. Vamos iniciar então pelo cátion alumínio. O ensaio geral para o grupo é com o reagente amônia. Então vamos adicionar a solução de alumínio nos 2 microtubos e no primeiro vamos adicionar a solução de amônia 2 mol por litro. Observem a formação de um precipitado branco por causa da formação do hidróxido de alumínio sólido. Esse hidróxido tem um comportamento interessante que ele é anfótero. Ele pode atuar tanto como uma base, como todos os hidróxidos, quanto como um ácido, ou seja, captando pares de elétrons e fazendo um íon complexo. Ele vai atuar como um ácido de Lewis. Então, vamos adicionar hidróxido de sódio, 6 mol por litro, para verificar essa capacidade anfótera desse hidróxido. Então, observem que o precipitado de hidróxido de alumínio vai se dissolvendo enquanto se adiciona quantidades crescentes de OH- na solução, por causa dessa reação apresentada aí abaixo. Então, o hidróxido de alumínio aceita pares de elétrons de mais 1 mol de OH-, formando o íon complexo tetrahidroxialumínio, que se torna solúvel naquele meio. Essa reação pode ser revertida com a adição de um ácido apropriado para consumir os íons OH- adicionados ao meio. Então, quando aquele mol completo for consumido, a reação é revertida, formando novamente hidróxido de alumínio. Então, ela vai adicionar a mesma quantidade e vai homogeneizar a solução, ou a mistura, melhor dizendo. E agora a gente vai conseguir enxergar a formação do precipitado novamente. Então, nós passamos de alumínio 3 para hidróxido de alumínio e depois para tetrahidroxialumínio. Agora voltamos para hidróxido de alumínio precipitado. Se a gente adicionar mais ácido ainda, o hidróxido de alumínio também vai ser consumido, ou seja, vai atuar como uma base nesse caso. Então, o H+ vai atuar como ácido e o hidróxido de alumínio vai atuar como a base. E o precipitado vai se dissolver no meio. A reação está representada abaixo. Um outro ensaio que pode ser feito para o alumínio é o teste com aluminol, que é um reagente orgânico. Vamos adicionar a solução desse reagente à solução que contém alumínio e em seguida vamos adicionar hidróxido de amônio 6 mol por litro. Vai ocorrer a precipitação do hidróxido de alumínio e esse precipitado vai reter o reagente orgânico na sua superfície, de acordo com as reações representadas abaixo. Então, vai se formar uma laca vermelha a partir da adesão do precipitado ao reagente orgânico. Não é uma das melhores reações, um ensaio que não é muito fácil de se enxergar, não tem um resultado tão bom para a identificação desse cátion. Um outro ensaio é uma reação com a lisarina. Então, nós vamos adicionar uma gota da solução de alumínio em um papel de filtro picado e a reação vai ser feita neste papel. Vamos acondicionar esse papel que contém a amostra no topo de um frasco de amônia 6 mol por litro, de modo que os vapores desse reagente impregnem no papel
e confira um ambiente básico para a reação ocorrer. Após um tempo, cerca de 5 minutos, podemos retirar o papel e adicionar o reagente orgânico, que é a lisarina. Se ocorrer a formação de um precipitado vermelho, confirma-se a presença de alumínio ali na amostra. Então, observem a sequência do resultado aí. Então, a mancha vermelha foi formada ao se adicionar a lisarina ali no papel, confirmando a presença de alumínio. Agora o cátion ferro. Vamos inicialmente fazer a reação com amônia também, a 2 mol por litro. Então, ao se adicionar essa solução, vai ocorrer a precipitação do hidróxido férrico, hidróxido de ferro 3. Observe a coloração, é avermelhada e é um precipitado gelatinoso. Ele é bem viscoso, bem pegajoso. Ao se adicionar uma solução ácida, vai ocorrer a dissolução do precipitado, porque vai ocorrer uma reação ácido-base. Não tem nada de muito especial nisso. Poderia ser outro ácido, poderia ser ácido clorídrico, por exemplo. Não tem problema. Diferente do alumínio, o hidróxido de ferro 3 não apresenta característica anfótera. Ele não atua como ácido de Lewis. Ele não é capaz de aceitar mais íons hidroxila e formar um íon complexo. Ok? Agora, alguns ensaios específicos para o cátion ferro. Vamos fazer reações com ferrocianeto, tiocianato, ferron e cupferron. São reações simples, a gente pode fazer na placa de toque. Então, o ferrocianeto de ferro tem uma coloração azul, é um precipitado. O tiocianato forma um íon complexo, que é o hexatiocianato de ferro 3. O ferron confere um precipitado azulado, por causa da formação desse composto aí. E o cupferron vai formar uma solução de coloração alaranjada, conforme vocês podem ver aí na sequência. Ok? Agora vamos para o cátion cromo, iniciando novamente com a reação com a amônia. Então, adicionando a solução da amostra no microtubo e, em seguida, a solução de amônia 2 mol por litro. Ela colocou ali uma quantidade exagerada da amostra, não precisa isso tudo, pode ser só umas 2 ou 3 gotas. Então, forma-se o hidróxido de cromo 3, que tem uma coloração branca. Ok? Assim como o alumínio, esse hidróxido também é anfótero. A gente vai ver mais na sequência esse comportamento. Então, ó, vamos adicionar ali cromo a 1 Becker e hidróxido de sódio 6 mol por litro. Vamos observar que ocorre inicialmente a formação de um precipitado, que é o hidróxido de cromo, e ao se adicionar excesso de hidróxido de sódio, vai ocorrer a dissolução desse precipitado. Então, vamos adicionar mais hidróxido de sódio. E aí o precipitado vai se dissolvendo por causa da formação do tetrahidróxido de cromo. Essa espécie vai ser utilizada para a reação com peróxido. Vamos fazer uma reação para fazer o próximo ensaio. Então, adicionando peróxido de hidrogênio,
após o aquecimento dessa solução, vai ocorrer a formação do íon cromato, que tem essa coloração amarelada. Então, essa reação é representada aí abaixo. Na sequência, nós podemos utilizar essa solução de cromato para fazer um ensaio confirmatório com a formação de ácido percrômico. Então, adicionamos algumas gotas no microtubo, vamos adicionar éter etílico para fazer uma fase orgânica no sistema. Peróxido de hidrogênio para permitir a reação redox. E, por fim, ácido sulfúrico, que o meio ácido é necessário para essa reação. O ácido percrômico tem essa coloração azul e ele pode ser extraído da solução aquosa para a fase orgânica, que vai concentrar essa coloração azul nela. Se você deixar em repouso o turbo durante um tempo, a coloração azul vai toda para a fase orgânica. Aqui é importante fazer uma observação. Esse ensaio ele tem um resultado melhor quando você utiliza pequena quantidade de cromato. Tá? Se o volume for muito grande, você vai ter dificuldade para fazer essa reação. Então, utiliza só algumas gotas, como foi mostrado aí no vídeo, que você vai conseguir obter o resultado desejado.